A gente tem o julgamento que se iniciou na última sexta-feira. A gente falou disso aqui na semana passada. Nós dizíamos que era a semana decisiva para as armas de fogo no âmbito do Supremo Tribunal Federal. E esse julgamento começaria na sexta-feira. De fato, começou agora, na sexta-feira passada. Nós tivemos o início do julgamento desses decretos. Que decretos são esses? Aqueles decretos lá de Bolsonaro, lá de 2019, que o Supremo Tribunal Federal vem analisando desde então, com liminares, inclusive, que não existem na lei, que foram ratificadas em um julgamento bastante peculiar em setembro do ano passado, em setembro de 2022, e que agora chegam ao momento do seu julgamento decisivo. E que trazem aí uma questão complicadíssima em relação às armas de uso restrito. O grande imbróglio dessa questão é justamente a possibilidade de acesso às armas de uso restrito. Pedi aqui até o Pedro para botar aqui já no GC a nossa segunda pauta, que é exatamente o conflito absurdo que está havendo entre o que o Supremo Tribunal Federal está analisando e aquilo que o ministro da Justiça vem declarando. Bom, para fazer um apanhado geral, nós temos esses decretos sendo julgados. Nós lembramos, em setembro, o Supremo Tribunal Federal suspendeu em definitivo não, provisoriamente, cautelarmente, diversos trechos dos decretos de armas de Bolsonaro, diversas questões ali como limites, como quantidades, como tiro lúdico, isso tudo foi suspenso. Quantidade de munição para defesa, inclusive, em setembro do ano passado. E essas medidas cautelares foram deferidas, que são as liminares, né? Se suspende provisoriamente trechos de determinadas normas, estão vigorando até agora. Né? Essas liminares estão vigorando até agora. Na sexta-feira passada, dia 23, se iniciou o julgamento em definitivo dessas ações, que é o que vai dizer se aquelas normas são efetivamente inconstitucionais, ou seja, se vai ratificar o entendimento pela sua suspensão ou se vai ter algum tipo de alteração de entendimento. Nós vimos aqui na semana passada que o natural é simplesmente se ratificar essas decisões que já foram proferidas em setembro em sede cautelar, né, como cautelares. O movimento natural é se ratificar esses votos. Se pegar essas compreensões que foram levadas a julgamento em setembro, nas medidas cautelares, e transformar esse entendimento nas decisões definitivas. É isso que está acontecendo. Os votos estão sendo proferidos exatamente nesse sentido. São poucos os votos proferidos até agora. Ao todo, nós temos 9 ações em julgamento lá na Suprema Corte, entre ações diretas de inconstitucionalidade, as ADIs, e ADPFs, arguições de descumprimento de preceito fundamental. São 2 relatores dessas ações, elas estão concentradas em 2 relatorias. Uma parte está com a ministra Rosa Weber, desde lá a primeira ADI dessa, que era a 6675, e uma parte está com o ministro Edson Fachin. Em todas elas, as cautelares foram deferidas e ratificadas, então o entendimento já está provisoriamente vigorando. E agora, no julgamento de mérito, nós chamávamos a atenção na semana passada para um ponto que era um ponto a partir do que o ministro da Justiça vem declarando ao longo dos últimos meses, que é a questão das armas restritas. Ele vem dizendo, inclusive, que as armas restritas seriam acessíveis apenas aos chamados atiradores de verdade, aos atiradores verdadeiros. Eles teriam acesso às armas de uso restrito e os outros, os chamados, sei lá, do que ele está falando, os caques de mentira, os atiradores de mentira, não teriam acesso às armas de uso restrito. E por que nós chamávamos a atenção para isso? Porque, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, uma das ações que estão em curso é a ADI 6139, e a ADI 6139 proíbe o acesso de qualquer pessoa que não, no interesse da segurança pública e da defesa nacional, a armas de uso restrito.
o entendimento que foi trazido como tese hermenêutica pelo ministro Edson Fachin, lá na Suprema Corte, que estabelecia essa proibição. Então, se o ministro estava dizendo que CAC de verdade vai ter acesso à arma de uso restrito, ele poderia estar contando com alguma alteração no entendimento do Supremo. Porque se o Supremo já está dizendo, desde lá o voto do ministro Edson Fachin, que a arma de uso restrito é só para segurança pública e defesa nacional, como é que o ministro da Justiça está dizendo que CAC poderia ter acesso a essas armas? Então ficou esse grande imbróglio, ficou uma expectativa de que o Supremo Tribunal Federal talvez pudesse alterar a sua compreensão sobre essa questão e criar ali, quem sabe, uma outra possibilidade. As armas poderiam ser acessíveis no interesse da defesa nacional, da segurança pública e, excepcionalmente, para a prática esportiva. Isso podia constar lá do voto do ministro Edson Fachin. Só que o ministro Edson Fachin não fez nada disso. Nada disso. Os votos são rigorosamente os mesmos, nas mesmas moldagens daqueles que foram proferidos em setembro. O ministro Edson Fachin trouxe o voto dele, da DIP 139, proibido o acesso a armas de uso restrito. Até agora já votou com ele o ministro Alexandre de Moraes. Está com o voto acompanhando o ministro Edson Fachin e há uma divergência do ministro Cássio Nunes Marques. Estabeleceu-se a divergência, inclusive o ministro Nunes Marques, em seu voto, mais uma vez, faz uma referência ao meu trabalho, lá mostrando um artigo em que eu desconstruo a parte da ideologia desfundamentada da narrativa desarmamentista, né, com os dados que são ali manipulados, né, eu trago a realidade nos votos, mas é a única divergência. E o julgamento, e aí é o que está chamando um pouco a atenção, está se estendendo. Havia uma perspectiva de que ele pudesse se encerrar logo, de que iniciado na sexta-feira, logo na sexta-feira ele se encerrasse, que no final de semana os votos fossem colocados, ou que até mesmo hoje, na segunda-feira, isso logo terminasse. Mas até agora não é o que está acontecendo. Até agora, o início do programa foi o último momento que eu conferi as movimentações, os votos, né, antes de entrar aqui no ar com vocês. Os votos estão sendo proferidos gradativamente. Sequer há maioria formada ainda para qualquer tipo de decisão. Então, faltam muitos votos a serem depositados lá no sistema do plenário virtual pelos ministros, mas a prevalecer a compreensão, que foi a compreensão de setembro, e que tende a ser a compreensão a ser ratificada, essas declarações do ministro da Justiça acerca das armas de uso restrito fica completamente fora de contexto, porque o Supremo Tribunal Federal não está assim permitindo. Hoje, há uma série de armas que já são classificadas como de uso restrito, que são utilizadas em diversas modalidades do tiro desportivo. O tiro de fuzil, por exemplo, o tiro de precisão, o F-Class, você tem lá provas que utilizam o fuzil 308, você tem prova de Trigun, que utiliza o fuzil semiautomático, e essas armas são armas de uso restrito. Como o ministro vai estabelecer que os atiradores terão acesso a essas armas, que é a única forma de viabilizar a continuidade dessas modalidades esportivas, se o Supremo Tribunal Federal está fechando essa porta? Então, uma coisa não está compatível com a outra. Qual é a única saída possível, pelo que se está desenhando? É o ministro da Justiça, ou o Ministério da Justiça, o governo, quando da publicação do decreto, simplesmente racionalizar essa questão. Como é que racionaliza essa questão? Destrinchando a divisão das armas. Isso é muito simples de se fazer, já falei isso aqui diversas vezes. Se quem classifica as armas é o governo por um ato do Poder Executivo, e existe esse imbróglio a partir dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, o que acontece é que o governo pode simplesmente, para manter a prática esportiva, não fechar, não eliminar, não retirar o Brasil, inclusive, do cenário internacional de diversas modalidades, é destrinchar a classificação. Nós teríamos, em vez de armas restritas, permitidas e proibidas, que é a classificação que tem hoje, nós teríamos as armas permitidas
para a defesa, que aí seria a classificação que o governo entendesse que é como a classificação que está hoje, que não tem nenhuma razão para ser alterada, né? Uma classificação do ponto de vista técnico sem nenhum motivo para que se altere. As armas permitidas para o esporte, em que aí entrariam as que hoje são classificadas como restritas, as armas efetivamente de uso restrito, que seriam as destinadas à defesa nacional e às forças de segurança pública, e as proibidas, como já é hoje. Se não for esse caminho, esse discurso de manter a arma restrita para CAC de verdade, seja lá o que isso queira dizer, é um discurso, não sei se propositadamente falacioso, para depois vir aquela desculpa de o governo queria deixar esse acesso para os CAC, quem proibiu foi o Supremo. Pode ser que a estratégia seja essa, ou um enorme desconhecimento técnico. Enorme desconhecimento técnico que não está nem sequer acompanhando aquilo que está em curso na Suprema Corte. Eu não aposto nessa hipótese. Para mim, soa mais como um ardil, uma estratégia ardilosa de depois querer dizer que, pelo governo, essas armas continuariam acessíveis aos CACs para aqueles que efetivamente praticam modalidades que demandam o uso de armas de uso restrito, mas que o Supremo Tribunal Federal entendeu de modo diferente. Eu apostaria nesse ardil. De qualquer modo, é mais um capítulo a se acompanhar apenas agora. Até a próxima quinta-feira, nós teremos o encerramento da votação na Suprema Corte. Com o encerramento, a situação estará definida no âmbito do Supremo, o julgamento estará encerrado, e aí aguardaremos o decreto para ver o que é que vai ser feito nessa questão. A prevalecer como está hoje, as armas de uso restrito ficarão inacessíveis, inclusive para os CAC, sejam eles de verdade ou não, e, consequentemente, diversas modalidades que hoje dependem do uso desse armamento ficarão banidas do Brasil. Algo que seria, em termos normais, se nós tivéssemos ainda uma Constituição valendo, isso seria manifestamente inconstitucional, tendo em vista que a Constituição impõe que o Estado fomente a prática esportiva, profissional e amadora. Mas proibir, banir modalidades é justamente o oposto disso. Mas como a Constituição Federal parece que não vale mais coisa alguma, não dá para apostar nesse caminho para salvar a matéria. O que é que resta? Esperar mais essa semana. Até quinta-feira, repito, se resolve a questão do Supremo, salvo se houver algum atropelo, algum inesperado pedido de vista, mas o natural é que essa questão na Suprema Corte se encerre até a próxima quinta-feira e, na sequência, venha o decreto de armas, que o ministro da Justiça voltou a falar que estará pronto nas próximas semanas. De próxima semana em próxima semana, isso vai se estendendo, o setor vai morrendo por inanição, que também pode ser outra estratégia do senhor ministro e do atual governo.